Olá, sabes ler a Bíblia? Sim, eu sei que tu sabes ler, mas seguramente não vais ler um jornal da mesma forma que lês um livro escolar. Ou um e-mail do teu chefe não lês da mesma forma que um cómic. Ou uma carta de amor. Mas, lamentavelmente, no que respeita à Bíblia, a primeira pergunta que surge é: "Oh, tu lês a Bíblia?" E a única resposta adequada seria: "Quê? Tu não?" Como queres tu jogar o jogo da vida sem conhecer as regras? Ah, dizes tu, justamente por isso eu não quero a Bíblia. Eu estou farto de regras. Mas experimenta jogar o futebol americano com as regras do futebol daqui. As duas coisas são futebol, mas eu asseguro-te, vais ser muito ferido no futebol americano. E não é que a vida na realidade parece mais do futebol americano? E no que concerne a isto, Jesus resumiu toda a Bíblia em apenas 2 mandamentos: ama a Deus e ama o próximo. Não é muito, verdade? Mateus 22, 40. A Bíblia, como o nosso pão diário, ela quer que nós nos alimentemos dela, que comamos dela. E nós sabemos que se nós não comemos na vida natural, vamos ficar doentes muito rapidamente. O profeta Jeremias, no capítulo 15, versículo 16, diz o seguinte: Quando encontrei as tuas palavras, as devorei, e as tuas palavras se converteram no gozo e a delícia do meu coração, porque eu sou chamado pelo teu nome, ó Senhor, Deus dos exércitos. E porque somos chamados segundo o nome de Deus, ou somos criados à sua imagem, no caso de funções erradas ou coisas estragadas na nossa vida, temos que consultar o manual do nosso fabricador, a Bíblia, como eu gosto de chamá-la. E todos sabemos o que passa, o que acontece se o manual não é lido de forma correta e séria. Assim que aqui dou-te 3 pontos importantes para que a tua leitura bíblica possam ser de proveito na tua vida. Primeiro lugar, lê no contexto. Isto significa que tens que ler continuamente. A Bíblia significa, na realidade, biblioteca, porque ela contém muitos livros e cartas. Então, quando tu lês, por exemplo, um versículo no profeta Isaías, tens que considerar o contexto do capítulo inteiro e talvez também de todo o livro, para entenderes o que quer dizer verdadeiramente esse versículo. De outra forma, asseguro-te que os resultados vão ser muito errados. Um salmo, por exemplo, pode ser lido por si próprio, porque são poesias independentes, embora também estejam ordenados num contexto geral. E para conhecer o contexto, também temos que prestar atenção ao género lírico do texto. A poesia nos salmos tem que ser entendida de forma diferente a uma declaração nas cartas. Quando o salmista diz que a terra está sobre colunas, ele diz isso de forma poética. Quando Paulo escreve que um homem deve ter apenas uma só mulher, não está a falar alegoricamente. Ou quando no Antigo Testamento um homem tinha várias mulheres, não quer dizer que essa tinha que ser a vontade de Deus, nem hoje, nem nesse então. Especialmente os textos narrativos na Bíblia não são imperativos, mas mostram justamente o contrário, o lado escuro da coisa, mostram as fraquezas dos heróis. Quando tu lês o teu contrato de trabalho, seguramente não começas no meio e não lês apenas um parágrafo. Se não começas a ler desde o início porque te interessa saber todos os teus direitos e todos os teus deveres, de outra forma não consegues trabalhar bem. Por outro lado, se eu te envio uma piada por WhatsApp, amanhã vai tu trabalhar por mim. Tu saberás ao ler que é uma piada. Não assim o teu contrato de trabalho. Deus é um ser inteligente. Ele te deu um entendimento. E quando ele falou, ele quis assegurar-se de que ele iria ser entendido. Então, se conheces o género do texto e consideras o seu contexto, então podes perguntar-te
o nosso segundo ponto. Que significava o texto naquela época? Que significava o texto para os seus destinatários? Por que é que Deus inspirou este texto? E o que é que queria dizer o autor naquele então? Será que ele está a falar de forma irónica, figurativa ou como um mandamento? A quem e por que é que foi escrito? Assim que o leitor deve buscar palavras-chave. Que palavras expressam ênfases? É uma promessa, uma advertência, um exemplo? E tratamos de pôr-se na mesma ação da história. Isto implica que necessitamos um pouco mais de tempo para ler. E temos que ler talvez mais que um só versículo. Mas muitas pessoas tratam a Bíblia como se fosse uma bola mágica. Vamos tentar fechar os olhos, abrir a Bíblia e pôr o dedo, ok? Mas não no Antigo Testamento, porque aqui pode aparecer algo com a ira de Deus. Então vamos abrir o Novo Testamento. Se o teu olho te fizer pecar, arranca-o. É melhor entrares no céu com um só olho do que entrares no inferno com os 2 olhos. Não correu muito bem, pois não? Bom, hoje em dia é mais habitual recebermos um versículo que foi escolhido especialmente através do nosso app no celular, não é? E isso é bom, mas eu espero que a tua comida espiritual seja mais que um versículo ao dia. Ninguém come apenas uma maçã durante o dia, ou não deveria. Os versículos da Bíblia não são mantras, não são amuletos. Assim que tens que conhecer o género, porque é que foi escrito e o que é que significou para os seus destinatários naquele então. E aí sim, pergunta-te, o que é que significa este texto para ti hoje? Este é o nosso terceiro ponto. Qual é a aplicação para ti? Será que esta declaração ainda é válida hoje? Qual é a verdade eterna válida neste texto, ainda hoje? Quando Abraão quer oferecer o seu filho, não quer dizer que nós temos que fazer a mesma coisa, mas significa que tudo na nossa vida, especialmente as coisas mais preciosas, temos que entregá-las a Deus. Ao largo da leitura, especialmente neste momento, precisamos da ajuda do Espírito Santo. Foi Ele que inspirou a palavra e Ele sabe qual é o seu melhor efeito. E por isso a gente mistura oração junto com a leitura bíblica. Sigamos com o nosso versículo de arrancar o olho. Será que devemos agora arrancar os olhos? Não. Mas o que é que quer dizer Jesus? É claramente um texto imperativo. Ou seja, Jesus dá um mandamento claro. Mas o tipo de texto, o género lírico, é uma hipérbole. Ou seja, uma exageração. Através da qual Jesus nos quer levar a tirar coisas da nossa vida que nos levam ao pecado, que nos fazem dano. Talvez a aguardente, ou o cartão de crédito, ou talvez uma pessoa muito crítica, calhandreira. O Espírito de Deus sabe. Então pergunta-te neste terceiro passo, há alguma promessa para ti? Deves seguir um exemplo, obedecer um mandamento, ou ter atenção por causa de uma advertência? Será que a palavra te quer motivar a algo? Deverias imitar um atributo do carácter de Deus? Como Deus quer cambiar, mudar a tua vida através desta palavra e fortalecê-la? Ler a Bíblia é como a comida para um fisiculturista. Queres ser forte por dentro? Então lê a porção adequada, de forma que tu possas assimilá-la, para que a tua mente a possa dirigir e o teu coração se possa fortalecer. Deus pôs um livro na tua mão e Ele quer que te seja de proveito completo.